Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Sabedoria Oculta, com o professor e autor, Dr. J.A.P. Filho. Maçonaria, Cabalá e Alquimia reveladas para a sua transformação interior. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Boa tarde, minhas queridas ouvintes. Vamos começar mais um programa Sabedoria Oculta, aqui na rádio Vibe Mundial FM 95.7. Eu sou o J.A.P. Filho, professor, autor e maçom grau 33. Esse programa ele é dedicado a revelar os mistérios da tradição esotérica, sempre com respeito e profundidade, para que cada símbolo inspire reflexão e ajude a despertar a luz que habita dentro de si. Muito bem, boa tarde a todos. Vamos começar então nosso programa. E o programa de hoje ele é um programa bastante especial. Inclusive, ele foi é um tema que o pessoal tem sugerido bastante no meu Instagram, no J. Alexandre Filho, e também no meu canal do YouTube, o Sabedoria Oculta Real. Na verdade, nós vamos falar a respeito de um símbolo que é largamente utilizado e explorado por maçons e não maçons, que utilizam desse símbolo para se referir à ordem. Claro que muitos, em função do desconhecimento da mensagem que esse símbolo traz e também da sacralidade dele, acabam utilizando de maneira incorreta e de formas até meio bizarras, como, por exemplo, em adesivo, camiseta, faca de churrasco, caneca de cerveja e até mesmo estampado em chinelo de dedo. Outro aspecto bastante interessante é que, apesar de que esse símbolo seja um símbolo bastante profundo em termos simbólicos e espirituais, não são todos os maçons que têm uma interpretação aprofundada a respeito do significado desse símbolo, sendo que a imensa maioria acaba se limitando aí no literalismo e, de repente, em algumas interpretações bastante rasas, né? Bom, eu estou falando aqui de um símbolo bastante comum a todos, creio que a maioria aqui conheça, que é o esquadro e o compasso. Então nós vamos falar hoje a respeito desse símbolo aqui, que é o esquadro, o compasso e a letra G no meio. Um símbolo muito utilizado para se referir à maçonaria, tanto maçons quanto não maçons. Lembrando novamente que esse programa ele vai estar disponível no canal do YouTube da Vibe Mundial FM 95.7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E também ele vai ser disponibilizado no meu canal do YouTube, o Sabedoria Oculta Real. Além também de alguns cortes que eu vou colocar no meu Instagram, J. Alexandre Filho. Dá um pulo lá no canal do YouTube, tanto da Vibe Mundial quanto no Sabedoria Oculta, quanto no Instagram. Dá uma força pra gente, para que esse programa possa atingir a maior quantidade possível de pessoas que não têm acesso, vamos dizer assim, a esse tipo de informação honesta, intelectualmente falando, sem teoria de conspiração, sem fantasias, pelo contrário, tudo muito baseado em pesquisa. Tá? Me ajude aí, nos ajude a tirar esse pessoal da Matrix, né? Pois bem, eu acho que, começando aqui o nosso estudo, talvez um dos símbolos mais comuns e mais conhecidos quando a gente fala de maçonaria é justamente esse daqui, né? Quando você tem o esquadro e o compasso e a letra G formando um símbolo em específico. Essa imagem ela é bastante difundida e ela é empregada não apenas em contextos institucionais, né? Mas também como elemento decorativo, identitário, objetos de memorabilia, vestimentas, adesivos e diversos outros suportes simbólicos, mesmo por não maçons. O esquadro e o compasso, outra coisa bem interessante, esse símbolo do esquadro e o compasso, ele sempre também está presente no centro do templo, onde ele fica posicionado justamente com o livro da lei. Ambos, o livro da lei quanto o esquadro e o compasso, ficam situados então no altar, no meio do templo. O livro da lei é o livro religioso, que pode ser a Bíblia para o cristão, pode ser a Torá para o judeu, pode ser o Alcorão para o muçulmano, enfim, todo aquele livro que fala das leis sagradas dependendo da religião.
Bom, então veja bem, uma coisa interessante da gente notar é que esse símbolo aqui, a gente vê aqui o esquadro, nesse caso aqui o compasso está sobre o esquadro, mas à medida que a gente analisa, né, os diferentes graus da maçonaria simbólica, aprendiz, companheiro e mestre, essa intersecção ou essa combinação entre o esquadro e o compasso, ela vai sendo alterada à medida que você vai galgando a escada do sentido de aprendiz para mestre maçom. Então, por exemplo, essa figura aqui, onde nós temos o esquadro sobre o compasso, ela é característica do grau de aprendiz. Essa outra aqui, onde nós temos o esquadro entrelaçando com a perna direita do esquadro, o esquadro entrelaçando com a perna direita do compasso, é do grau de companheiro. E por fim, essa daqui, onde nós temos o compasso sobre o esquadro, ela é característica do grau de mestre. Então, em função da maneira como você tem a combinação entre o esquadro e o compasso, é justamente o grau que você está abrindo a loja ou o grau que se refere àquele sinal. Uma outra forma de posicionar, né, se nós percebemos aqui, nesse sinal aqui, por exemplo, nesse símbolo, percebam que, se nós considerarmos aqui esse sentido como sendo o átrio, ou de repente a parte externa da loja, a entrada da loja, percebam que as hastes do esquadro e a cabeça do compasso vão ficar sempre direcionada para o oriente, ou seja, aonde situa-se o venerável mestre, que então é o santo dos santos do templo. A base aqui do compasso, do esquadro, ela fica então alinhada com o eixo da loja, apontando para o ocidente, ou seja, para a entrada da loja. Bom, vamos lá. Eu estava comentando aqui agora há pouco que a maneira como a gente combina essa sobreposição do esquadro e o compasso define para a gente qual que é o grau que nós estamos estudando. Primeiramente, vamos falar um pouco a respeito do símbolo do que significa o esquadro e o que significa o compasso. Já existe um programa já específico para isso, eu já fiz, então dá uma olhada lá no canal do YouTube da Vibe e no Sabedoria Oculta, que tem lá um programa específico só para essas duas ferramentas, né? Mas, de uma forma geral, o compasso, ele evoca a ideia de espiritualidade, da vontade consciente de ação. Ele representa o espírito que se expande no mundo sem jamais se afastar do centro. Já o esquadro, ele simboliza a retidão interior, o alinhamento consciente com a ordem universal. Ele também é associado à matéria e seus elementos, e nos recorda que a vida ela deve ser construída sempre sobre fundamentos sólidos da nossa realidade manifesta. Quando nós sobrepomos o compasso sobre o esquadro, ou o esquadro sobre o compasso, no caso do grau de aprendiz, quando nós temos essa figura aqui, o esquadro sobre o compasso, então, na verdade, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que estamos colocando, nesse caso, simbolizando a primazia da matéria sobre a espiritualidade. Claro que tal disposição caracteriza com precisão o estado iniciático do maçom, do grau de aprendiz. No entanto, quando nós trabalhamos com essa condição, já no grau de companheiro, quando, no entanto, observamos a disposição em que a perna direita do compasso se entrelaça ao esquadro, esse símbolo ele já se transforma, nós já temos aí um outro significado completamente diferente. Aqui, nesse caso, a matéria ela já não exerce mais a supremacia absoluta sobre o espírito. Nesse caso aqui, o maçom, claro, ele ainda está vinculado ao mundo material, mas agora, no grau de companheiro, ele passa a atuar conscientemente por meio de suas faculdades mentais e espirituais, estabelecendo o estado de equilíbrio dinâmico entre o equilíbrio entre a matéria e o espírito. O fato de ser a perna direita aqui do compasso também não é coincidência, aliás, na maçonaria o é. Tradicionalmente, o lado direito ele sempre está associado a tudo aquilo que é nobre, justo, favorável. No imaginário simbólico, por exemplo, universal, a direita sempre representa ação, força e ordenação. É só lembrar que Jesus ele senta
ao lado direito do trono de Deus. Quando nós temos essa configuração, ou seja, a configuração do espaço, do compasso sobre o esquadro, aqui eu já tenho uma indicação de que o maçom, já no grau de mestre, ele alcançou a supremacia da espiritualidade sobre a matéria densa. Ou seja, o companheiro maçom, ele aprende então o significado iniciático do pentagrama, representado pela estrela flamígera, e agora ele se torna mestre, onde ele consegue, então, sobrepor o espírito sobre a matéria. Agora, outra coisa interessante é que se nós analisarmos o esquadro e o compasso de maneira isolada, né, nós podemos perceber que tanto o esquadro quanto o compasso, eles formam figuras triangulares. O esquadro, uma figura triangular com o vértice voltado para baixo, e o compasso, uma figura triangular com o vértice voltado para cima. Bom, o triângulo voltado para cima, ele simboliza sempre o princípio ativo, a força geradora, o polo positivo, aquilo que é masculino e expansivo. No caso dos elementos, é o fogo, o ar. O triângulo voltado para baixo, ele é justamente ao contrário, ele remete ao princípio feminino, o passivo, o receptivo, tudo aquilo que está associado à forma, à matéria, à gestação, à concretização, sendo tradicionalmente vinculado ao elemento terra e água. A sobreposição e o entrelaçamento desses dois triângulos expressam a interação, então, entre os opostos, o positivo e o negativo, o que está em cima, o que está embaixo, o masculino e o feminino, o espírito e a matéria. Outra coisa interessante é que, se nós percebermos aqui, a sobreposição dos dois triângulos também nos conduz à imagem do hexagrama, ou seja, da estrela de 6 pontas. Embora esse símbolo seja um símbolo bastante utilizado em diversas tradições esotéricas, é justamente na tradição judaica que ele é mais conhecido, pelo menos para a gente aqui do Ocidente. E essa estrela, então, ela passa a ser chamada de Estrela de Davi, ou Magen Davi, que quer dizer escudo de Davi. Nesse contexto, além de ser tradicionalmente compreendida como um símbolo de proteção no judaísmo, o hexagrama também, ele traz para a gente a representação simbólica das 12 tribos de Israel, distribuídas de maneira harmoniosa. O hexagrama também, ele manifesta dentro de si o segredo e o mistério do número 6. O 6, como eu já disse em programas anteriores, ele corresponde às direções que estruturam o mundo material. Norte, sul, leste, oeste, em cima e embaixo. O 6 também é um número utilizado para representar o homem que foi criado no 6º dia da criação por Deus. O número 6 também remete, na gemátria, à letra Vav, do alfabeto hebraico, que compõe o tetragrama sagrado. É uma das letras que compõe o tetragrama. Yod, Re, Vav, Re. E uma coisa interessante é que, pelo formato da letra Vav, que lembra um gancho, espiritualmente, ela possui uma função arquetípica de nos remeter a tudo aquilo que liga o céu e a terra. E não por acaso ela também se encontra na posição intermediária do tetragrama. Já na tradição alquímica, aqui mostrar para vocês também, na tradição alquímica, o hexagrama, ele é o símbolo da união dos contrários, resultante da harmonização dos 4 elementos fundamentais da matéria: fogo, ar, terra e água. Já no hermetismo, o hexagrama já nos traz uma outra expressão, que é a máxima hermética, assim como em cima, como embaixo, ou seja, a correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo. Agora, essa correspondência entre macrocosmo e microcosmo, ela não deve ser entendida em relação à sua dimensão, mas sim em relação à sua essência. O que isso quer dizer? Quer dizer que as mesmas regras, as mesmas leis que regem o universo também regem o ser humano. O hexagrama, então, quando ele emerge dessa sobreposição dos dois triângulos, ele passa a se tornar uma espécie de síntese visual da harmonia entre o espírito e a matéria, entre o céu e a terra, entre o masculino e o feminino. Uma outra coisa também bastante interessante, se nós olharmos em relação a esse símbolo, consiste justamente o quê? Na letra G, situada no interior
do símbolo da maçonaria. Agora, a gente tem que levar em consideração o seguinte, veja bem, aqui nós temos a letra G. Agora, também existem variações onde, em vez da letra G, também pode ser encontrada a letra hebraica Yod, que possui, pela gemátria, um valor igual a 10. Agora, a letra G, tá, que serve para, que nos indica grande arquiteto do universo, geometria, geração, gnose, etc., ela é muito mais utilizada em países, por exemplo, que utilizam o alfabeto latino. E também, basicamente, em países latino-americanos e norte-americanos, onde a letra G eu consigo estabelecer a tradução para essas palavras, geometria, gnose, geração, grande arquiteto do universo. Todavia, em locais onde você não tem a ocorrência do alfabeto latino, a letra G ela passa a não fazer muito sentido, né? Então, nesses casos, acaba sendo utilizado ou a letra Iod no centro do esquadro e do compasso, ou simplesmente você tem a ausência completa de qualquer letra no interior dessa figura. Então, nós temos aqui no primeiro caso a letra G, depois nós temos Iod e aqui nós temos a letra Gimel. Tá? Eu vou explicar o Gimel um pouco mais para frente. Então vamos lá. Em traduções que não utilizam o G, a letra G, que não tem no alfabeto a letra G, ele perde um pouco ali a força simbólica. Tá? Agora, o Iod não. O Iod ele já carrega um simbolismo cabalístico, espiritual, bem profundo. E o hebraico, ele é a língua fundamental de praticamente quase todas as escolas iniciáticas e tradições ocultas. O Iod, ele é a primeira letra do tetragrama sagrado. Iod, Re, Vav, Re. E na Cabala, ele é entendido como o ponto primordial, a centelha da onde provém toda a emanação. É um número utilizado para representar o próprio Deus. Outra variação que a gente tem bastante comum é que ao invés da letra G, em vez da letra Iod, nós podemos também ter a letra Gimel. A letra Gimel é uma outra letra do alfabeto hebraico, só que nesse caso o número dela, o valor numérico dela é 3. E ela tem a correspondência fonética da letra G, se nós formos interpretá-la do ponto de vista fonético do alfabeto hebraico. Bom, já é um tipo de representação muito mais incomum. Todavia, muitos estudiosos de antigos rituais maçônicos acabam sugerindo que a letra G, centralizada no esquadro e no compasso, seria, então, na verdade, uma espécie de derivação ou adaptação da letra Gimel, ou seja, que Gimel teria vindo antes e no intuito de facilitar ou, de repente, uma variação da letra Gimel, pela propriedade fonética dela semelhar-se ao G, acabou aos poucos migrando da letra Gimel para G. Bom, como eu disse para vocês agora há pouco, o Gimel está muito relacionado ao mistério do número 3, que é um número sagrado na maçonaria, associado à tríade, ao triângulo, aos 3 graus simbólicos, além de representar o equilíbrio obtido entre os opostos. Em algumas tradições vinculadas ao rito de York, por exemplo, ou em alguns estudos históricos sobre maçonaria operativa, a letra Gimel é citada como símbolo original, anterior ao processo de anglicização que culminou na adoção da letra G. Uma coisa interessante a gente destacar acerca da letra Gimel é que a letra Gimel ela nos traz a ideia de caridade, nos traz a ideia de doação. Então, a letra Gimel está sempre voltada a um espírito de doação, a um espírito de caridade, né? Ao passo que a letra Iod é formada pela letra, ela possui valor numérico de 10, a letra Gimel, o valor numérico dela é 3. Então, o 10 simboliza o 1 e o 0, que é a emanação do uno preenchendo o vazio do 0. Gimel, então, seria 3, que consiste no equilíbrio entre o passivo e o ativo, e também Gimel nos dá a ideia de doação, de benevolência, de misericórdia. Bom, vamos lá. Em síntese, enquanto o Iod é empregado para representar o nome inefável de Deus e a centelha primordial da criação,
O guimel, ele é frequentemente apontado como ancestral da letra G, conectando o símbolo maçônico às tradições hebraicas e ao número sagrado 3, fundamento estrutural tanto da simbologia maçônica quanto das doutrinas esotéricas universais. Portanto, pode-se afirmar que o símbolo, o esquadro compasso, usualmente utilizado para representar a maçonaria, ele consiste numa síntese simbólica que representa a própria criação universal, ou seja, a interação entre a dualidade, o equilíbrio entre a dualidade sendo garantida pelo grande arquiteto do universo, pela célula una, ou seja, pelo da onde tudo emana. O esquadro e o compasso representam as dualidades fundamentais que estruturam a manifestação, que consiste na matéria, espírito, no limite, expansão, forma e essência, demonstrando que a criação da realidade não nasce da negação dos opostos, mas da sua interação harmônica. O centro dessa composição encontra-se a letra G, iode, ou até mesmo guimel, que no caso, então, G, guimel, ou até mesmo a letra iode, significa para a gente a presença divina. Esse ponto central, ele simboliza a emanação divina, a centelha criadora que procede de Deus, a partir do qual o universo todo se estrutura. Desse modo, o símbolo maçônico, esse símbolo maçônico aqui, tá? Ele não se limita a apenas um mero emblema identitário, mas revela uma visão cosmogônica e iniciática. Ele recorda ao maçom que a mesma lei que governa a criação do universo atua também em seu interior, convidando a reconhecer, ordenar e manifestar conscientemente essa luz primordial na construção do seu templo interior. Pois bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, então percebam que o símbolo do esquadro compasso, ele é muito mais complexo do que aquilo que a gente pode imaginar. É claro que a gente fez aqui um breve resumo, aliás, precisaria de vários programas para que a gente pudesse aí ter uma caracterização mais aprofundada. Todavia, já dá para a gente ter uma ideia do grau de sacralidade e do conteúdo espiritual que esse símbolo tão simples carrega dentro de si, mesmo dentro das suas variações. Bom, para a gente poder finalizar, eu tenho aí em torno aí de em torno de uns 2 minutos, tá? Gostaria de fazer alguns recados, como de praxe. Primeiramente aqui, demonstrar para vocês, apresentar aqui o jabá do meu livro, né? Que é o Aleph, Ensinamentos Ocultos e Cabalísticos de Jesus, aonde eu faço uma reinterpretação dos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, sob o ponto de vista das ciências ocultas, das ciências esotéricas, da Cabalá, da numerologia, da gemátria, da astrologia, e em função da aplicação dessas chaves nos textos componentes desses evangelhos, a mensagem que é dada por Jesus, a mensagem que é descrita nos evangelhos, ela assume uma interpretação espiritualmente muito mais poderosa. Então dê uma olhada lá, está disponível na Amazon, ele está figurando entre os 20 mais vendidos na sua categoria, e toda a verba recebida com os direitos autorais é integralmente doada a casas de assistência social a crianças aqui em São Paulo. Tá? Então está lá o Aleph, Ensinamentos Ocultos e Cabalísticos de Jesus, na Amazon. Um outro recado que eu queria dar aqui é uma oportunidade muito bacana que surgiu, tá? Quero compartilhar com vocês. Na verdade, então, quem está a fim de fazer mestrado e doutorado em planejamento urbano, tem o curso de Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. Esse curso é completamente gratuito, tanto mestrado quanto doutorado. E o processo seletivo dele, a inscrição termina dia 6 de fevereiro agora. O programa, além de ser gratuito, ele é considerado um dos melhores programas na área de planejamento urbano do Brasil. Além de ter um quadro docente violentíssimo, tem aí também intercâmbio e tem aí colaboração com universidades estrangeiras, como a Universidade de Medellín, a Universidade do Porto, a Universidade de Haifa, de Israel, a Universidade Austral de Buenos Aires, entre outras. Tá? É um programa totalmente pensado para quem trabalha e quer ter aí um desempenho melhor na sua carreira profissional. Bom, por fim, eu quero então fazer mais uma propaganda a respeito do meu canal do YouTube, o Sabedoria Oculta Real. Dê um pulo lá, assistam os vídeos, curte, comenta, compartilha.
nos ajude a engajar esse vídeo para que o YouTube então possa compartilhar com mais pessoas, para que a gente possa levar essas informações a todo aquele que tem necessidade por informações intelectualmente responsáveis e honestas. Nos ajude aí a fazer esse trabalho, a combater o bom combate. No Instagram estarão os cortes e na Vibe Mundial, aí no canal do YouTube da Vibe Mundial, também esse programa vai estar disponível 24 horas por dia. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, meus amigos, minhas amigas, esse foi o Sabedoria Oculta. Nos encontramos novamente na semana que vem, na próxima segunda, às 15h30, aqui na 95.7 FM. Assim que desejo a vocês uma boa semana e que a luz da sabedoria ilumine o caminho de vocês e que Deus os abençoe. Muito obrigado. Você acabou de ouvir na